Marcato Cursos Jurídicos. Venha para onde estão os melhores. Olá, boa noite a todos. Salve, salve! Domingo, dia 21 de outubro, dia da segunda fase da OAB. Meu nome é Juliana Guilhem. Nós estamos aqui numa parceria de conteúdo dos cursos Marcato e Pretório. Vamos fazer a correção das questões de direito material. Vamos lá para a questão número 1. Então, vamos lá. A questão de número 1 era uma questão bastante simples. Vamos acompanhar. Marcelo, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, adquiriu um veículo 0 km em 2005. Exatos 6 anos depois da aquisição do referido automóvel, quando viajava com sua família em Natal, Rio Grande do Norte, o motor do carro explodiu, o que gerou um grave acidente com sérias consequências para Marcelo e sua família, bem como para 2 pedestres que estavam no acostamento da rodovia. Apesar de ter seguido à risca o plano de revisão sugerido pela montadora do veículo, com sede em São Paulo, um exame pericial no carro de Marcelo constatou claramente que o motor apresentava um sério defeito de fabricação que provocou o desgaste prematuro de determinadas peças e, consequentemente, a explosão. A respeito desta hipótese, responda fundamentadamente. Letra A. Em relação aos danos sofridos por Marcelo e seus familiares, em qual ou quais dispositivo ou dispositivos do CDC você enquadraria a responsabilidade do fabricante? Muito bem. Pessoal, aqui nós estamos diante de um clássico caso de vício oculto, né? Vício oculto trata-se aqui de um fato de produto, e isso vem lá tratado no artigo. Então, estou colocando aqui no quadro para a gente esquematizar. Questão 1, letra A. Fato do produto. Vício oculto é o artigo 12 do CDC. Artigo 12 do CDC. Tá? E vocês devem se lembrar que para responder às questões, o ideal era que se tivesse desenvolvido a fundamentação, inclusive com a fundamentação legal que o examinador da ordem espera que seja colocada. Então, fato do produto aqui, artigo 12, e aqui a situação é a seguinte: o artigo 12 fala lá nas suas hipóteses a respeito do produto defeituoso, né? E a gente verifica que essa é uma responsabilidade objetiva, tá? Responsabilidade objetiva. A letra B, e eu vou adiantar porque a gente tem bastante coisa para falar, a letra B diz lá, o fabricante pode, com êxito, alegar ter escoado o prazo prescricional. Gente, cuidado porque isso é pegadinha. Pegadinha porque o prazo prescricional aqui para estas ações de reparação é de 5 anos, tá? 5 anos. Então, a letra B fala no prazo de 5 anos, lá do artigo 27. Aonde é que está essa pegadinha, Juliana? A pegadinha está no seguinte: a contagem do prazo deve respeitar a ciência do defeito. Portanto, o que se esperaria, né, aqui numa noção preliminar dessa questão, que o aluno conseguisse identificar que ele não tinha condições de saber deste vício antes. Por quê? Tudo leva a crer que houve uma certa cautela, sim, todas as revisões foram feitas conforme indicado pelo fabricante, né? E isso só gerou um problema 6 anos depois. Então, se você, numa primeira leitura apressada, falou lá em 6 anos, 5 anos já se passaram, pode falar que já ocorreu a prescrição. Não ocorreu a prescrição, porque isso a gente vai contar da ciência do defeito, é o artigo 27 lá do CDC. Fechado? Então, aqui, como é o vício oculto, eu vou contar da ciência, tá? Vício oculto, eu conto lá da ciência do vício. Fechado? Muito bem. Passando lá para o item C, os terceiros lesados, ou seja, 2 pedestres que passavam por ali, né? Os terceiros lesados pelo acidente provocado pela explosão podem se valer das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor para pleitear eventual recomposição pelos danos sofridos? Muito bem.
Pessoal, aqui é o caso clássico de consumidor por equiparação. Consumidor por equiparação. E o consumidor por equiparação é aquele que assim é considerado porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, ali no artigo 17, assim permite. Para os efeitos desta seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento, tá? Todas as vítimas do evento. Então, mesmo não sendo diretamente consumidor daquele fabricante de veículos, considera-se por lei, por equiparação, esta relação de consumo, de maneira que eles podem, sim, pedir aqui recomposição pelos danos sofridos, ok? Muito bem. E a letra D dessa questão número 1 dizia: Marcelo poderia propor a ação de responsabilidade civil da empresa fabricante na cidade do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é o domicílio do Marcelo, que é aqui o adquirente desse produto, é o consumidor aqui. Então, poderia ser no domicílio dele, Rio de Janeiro? Resposta, sim. Se a gente lembrar, o artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor faculta ao consumidor ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, que é regra geral, que vocês já conhecem das aulas do professor Wanner, lá de processo civil, artigo 94, né? Mas também no caso das relações de consumo, ele pode sim ajuizar a ação no foro do domicílio dele, consumidor, para fins de facilitação. Então, ele pode sim ajuizar a ação no foro do Rio de Janeiro, artigo 101 do CDC, ok? E a segunda parte da questão, e na cidade de São Paulo? Ora, na cidade de São Paulo ele pode? Pode, por quê? Porque a montadora de veículo tem sede em São Paulo, portanto seria a regra geral o foro do domicílio do réu. Fica a escolha a critério do consumidor, tá certo? Muito bem. Então, a questão 2, ao final, o professor Wanner vai voltar aqui para comentar com vocês. Nós vamos lá para a questão número 3. Conforme a gente teve a oportunidade de falar nas nossas aulas, a AGV é uma caixinha de surpresas, né? Então, fazia tempo que não caía a matéria de direitos reais e vinha caindo bastante família, bastante sucessões, e veio agora uma questão de direitos reais na íntegra, pedindo, inclusive, uma lei nova, né? Então, é aquela questão de que o candidato tem que estar sempre atualizado em relação ao que sai por aí. Então, a questão 3 fala lá: Carlos reside no apartamento 604, sendo proprietário de 7 vagas de garagem, que foram sendo adquiridas ao longo dos anos de residência no edifício Acapulco. Após a Assembleia Condominial Ordinária, com quórum e requisitos de convocação exigidos pela legislação, Carlos foi notificado por correspondência assinada pelo síndico eleito, Alberto Santos, noticiando a proibição de locação de vagas de garagem de sua propriedade exclusiva a pessoas estranhas ao condomínio nos termos da convenção condominial. Diante da correspondência assinada pelo síndico, Carlos ajuizou demanda em face de Alberto Santos, visando promover a locação das vagas de garagem, alegando ser possível a locação das vagas de garagem de sua propriedade exclusiva, assim como a locação de apartamentos. Sobre a hipótese apresentada, responda aos itens a seguir. A pretensão de direito material perseguida por Carlos encontra amparo legal? Explique. Sucintamente, eu vou dar o gabarito e depois algumas impressões. Não. Numa primeira análise, não pode. Qual é o fundamento? É o artigo 1331, parágrafo 1º do Código Civil. E, atenção, porque este parágrafo 1º aqui foi recentemente reformado pela Lei 12.607 de 2012. Gerando aí uma grande discussão a respeito das vagas de garagem. Eu vou ser bem sucinta no meu comentário aqui. O negócio é o seguinte, a questão parece que poderia ter dado informações mais claras. Por quê? Porque para que possa haver a restrição de locação de vaga de garagem, tem que constar na convenção de condomínio. Para alterar a convenção de condomínio, é necessário quórum especial de 2/3. Aqui, o ponto não fala se essa assembleia aqui,
era para alterar a convenção de condomínio ou para aprovar a notificação feita ao Carlos. Percebem? Então, isso aqui, a gente não sabe como vai ser trabalhado, tem aqui uma possibilidade, talvez, pela interpretação. Seguindo o texto frio da lei, a resposta é não, conforme o parágrafo 1º do 1331, com a redação dada pela Lei 12.607. Tá certo? Muito bem. Letra B. De acordo com os elementos processuais fornecidos pelo enunciado, a pretensão de Carlos satisfaz todas as condições da ação? Fundamente. Ora, não. Condições da ação. Uma delas, legitimidade de partes. A ação foi proposta contra o síndico e não contra o condomínio. Quem que pode eventualmente responder pelo condomínio? O síndico, sim, mas o ajuizamento se faz contra o condomínio pessoa aqui identificada. Portanto, a resposta aqui é não, por ilegitimidade passiva, tá? A ação deveria ter sido promovida contra o condomínio. Fundamento legal aqui, vou colocar aqui para vocês rapidinho, é o artigo 12, inciso 9 do Código de Processo Civil, que fala que o síndico é representante do condomínio, e o artigo 1348, inciso 2 do Código Civil, que estabelece os deveres do síndico. Ok? Fechado? Então, vamos embora lá para a quarta questão. Quarta questão. Francisco confiou a Joaquim a guarda de determinada escultura italiana. Para tanto, celebrar um contrato de depósito a título gratuito. Francisco, ao ser comunicado sobre o falecimento de Joaquim, reclama a devolução do bem. No entanto, os herdeiros argumentam que desconheciam a existência do contrato e informam que alienaram bem a André. Com base em tal situação, responda aos itens a seguir, utilizando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Letra A. Que a ação judicial deverá ser ajuizada contra André. Gente, aqui, vamos lá que o tempo urge. Aqui a ação é uma ação de reivindicação, tá? Reivindicação. Fundamento legal, artigo 637 do Código Civil, que trata dos contratos de depósito, tá? Então, aqui, ação de reivindicação, artigo 637. Os herdeiros assumem a obrigação aqui do depositário falecido, certo? E aqui fica este o gabarito numa noção preliminar, porque eu ainda tenho que seguir em frente. Qual medida pode ser exigida? Letra B. Dos herdeiros por Francisco. O próprio artigo 637 fala lá que cabe, quando estes herdeiros estão de boa fé, cabe aqui a assistência ao depositante, tá? Também com fundamento lá no 637 do Código Civil, e a assistência vem tratada no Código de Processo Civil, lá no artigo 50, haja visto o interesse jurídico na solução do feito em favor do depositante que vai reivindicar a coisa. Fechado? Pois bem, se por acaso não se provar que houve má-fé do herdeiro, né, dos herdeiros do depositário, então, aí ele simplesmente vai restituir, em havendo a perda da coisa, vai restituir o valor ao adquirente. Tá certo? Então, rapidamente vou convocar aqui o professor Wanner nessa noite de domingo para terminar o gabarito aqui da questão 2. Ok, professora Juliana, obrigado. Vocês viram só que as questões cada vez mais acabam por misturar processo civil e direito civil, mostrando uma prova bastante satisfatória nesse sentido, né? Porque o importante é você ter essa visão do todo. Agora, nós temos uma questão que é puramente processual, a questão número 2. Então vamos lá. Questão número 2, ela traz uma situação específica. João ingressa com uma ação ordinária em face da empresa XYZ, postulando a revisão de cláusula contratual acumulada com indenização por danos morais e materiais. Após todo o trâmite na primeira instância, o juízo civil prolata a sentença, julgando procedente apenas o pedido de revisão. E resignado, João interpõe a apelação, ao qual o tribunal dá parcial provimento. É como eu disse nas aulas, né, pessoal? Aluno meu, no dia da prova, apareceu a palavra aqui, ó, apelação, apareceu a palavra sentença, né? Sentença,
Sentença não cai do céu, né, turma? Sentença não dá em árvores. Se teve uma sentença, é porque aqui atrás teve uma petição inicial. Primeiro ponto. Teve uma petição inicial. E dessa sentença houve uma apelação. Ok. A prova até aqui foi dizendo e eu fui desenhando. Essa apelação subiu para o tribunal. Agora eu já estou no Tribunal de Justiça. O que acontece? Diz o problema. E resignado, João interpõe apelação, a qual o tribunal dá parcial provimento, entendendo somente pelo cabimento da indenização por danos materiais. Então, parcial provimento, parcial provimento, provimento. E aí o que acontece? Após a publicação do acórdão, então a prova me disse, isso aqui é um acórdão, ai que delícia, é um acórdão do tribunal, que deu parcial provimento. Aí vem, após a publicação do acórdão, no 5º dia, último dia do prazo, a empresa opõe embargo de declaração por entender que houve contradição na decisão colegiada que julgou a apelação. João, sem atentar para tal fato, interpõe recurso especial. Então, olha que loucura, né? Eu tenho embargos de declaração, embargos de declaração da empresa XYZ, e eu tenho o recurso especial do nosso querido João. Aí vem a questão. Considerando que após a publicação do acórdão que julgou os embargos, não houve reiteração do recurso interposto por João, responda as questões a seguir com a devida fundamentação legal. O recurso especial poderá ser admitido? Letra A. Letra A. Letra A. Será admitido? O RESP. Não. Será admitido. Admitido. Por quê? O STJ editou uma súmula nova e, como disse a professora Juliana, cada vez mais nós temos que ficar antenados. Trata-se da súmula 418 do STJ, súmula 418 do STJ. A literalidade da súmula: é inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação. Então, você tem que ratificar. Por quê? Porque os embargos podem ter modificado o acórdão. E se o acórdão foi mudado, então eu tenho outra realidade, eu tenho outra decisão. Como a prova diz que ele não ratificou, ele não reiterou, súmula 418. E aí vem a letra B. Em caso de não admissão do recurso, qual seria o recurso cabível? Letra B. Não admitiu especial? Cabe agravo. Esse agravo é o agravo nos próprios autos. Nos próprios autos. É o agravo do artigo 544 do Código de Processo Civil, aquele antigo agravo de despacho denegatório, de recurso especial, que não era um despacho, então era agravo de decisão denegatória de recurso especial extraordinário. Com isso, a gente encerra as nossas primeiras impressões sobre essa prova, desejando a todos uma boa sorte e que, claro, fiquem tranquilos, porque nós temos aqui uma primeira impressão. Posteriormente, faremos de forma escrita cada uma dessas respostas, disponibilizando para vocês e nos colocamos à disposição para tudo que vocês precisarem. Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais.